Oi, primeiro ano, tudo bem? Hoje vamos estudar língua portuguesa, tá? Nas páginas 35 e 36. Lembra que a gente falou sobre o carro eólico na semana passada? Isso mesmo. Então, hoje a gente vai trabalhar ainda em cima do texto do carro eólico, tá? Que é um texto de instrução de brinquedo. Nesse texto, ele trouxe então o nome, que era o título, que era carro eólico, tá? Que o prof vai registrar aqui então, para que vocês não esqueçam. Ó, título, carro eólico. Então, nós temos o título, que é o carro eólico. E depois, quando ele apresenta esse título, logo em seguida, ali embaixo, ele já traz um outro que diz assim pra gente, ó, de quais materiais você necessita para construí-los? Então, isso aqui é um subtítulo. Um subtítulo, ele vem sempre depois do título, pessoal. Então, nós temos também um subtítulo. Então, nós temos o subtítulo. O subtítulo, lembrando que é de quais materiais você necessita para construí-lo. Então, ele mostra, né, todos os materiais que a gente precisa para construir o nosso carro eólico. Depois que ele mostra os materiais que a gente precisa para construir o nosso carro eólico, ele apresenta um outro subtítulo. Então, nesse texto, nós temos dois subtítulos, tá? Que ele diz assim: como você pode construí-los? Então, ele traz o passo a passo, tá? De como eu vou construir esse carro eólico. Então, o que é um título, pessoal? Um título a gente dá para identificar um texto, tá? E o subtítulo, ele traz um complemento do nosso título. Por exemplo, aqui nós temos o carro eólico e depois ele diz quais são os materiais que a gente precisa para construir o nosso carro eólico. Depois ele traz um segundo subtítulo que ele diz como que a gente vai montar esse carro eólico. Então, a gente tem dois subtítulos, tá, pessoal? Então, aqui no livro, ele mostra, né? Ele pergunta qual que é o título do texto. Muito bem, carro eólico. Depois ele mostra os dois subtítulos e ele pergunta, né? O que ele indica? Materiais ou, tá? Ou o passo a passo. O passo a passo é como a gente deve montar esse carro eólico, ok? E aí, vocês vão responder as questões propostas voltadas para o título e subtítulo do livro, ok? Lembra o que é o título? É o primeiro que aparece, tá? Subtítulo são os segundos, vem depois do título, indicando uma outra informação antes de começar o nosso texto, tá? Lá na página 36, então, tá? Ele diz assim, ó, ponto de interrogação. No nosso primeiro e no segundo subtítulo, ele traz um pontinho que a gente já conhece. Vocês lembram que pontinho é esse? Muito bem, é o pontinho de interrogação. Para que a gente usa esse pontinho aqui, então? Muito bem, para fazer uma pergunta. Então, ele diz assim, ó, de quais materiais você necessita para construí-lo? Ele está perguntando, ele está fazendo uma pergunta, né? Então, sempre que a gente usa esse pontinho aqui, ó, que é o pontinho de interrogação, quer dizer que nós estamos fazendo uma pergunta, tá? A gente quer saber algo fazendo uma pergunta, mas sempre lembrando do pontinho de interrogação, tá? Então, vocês vão responder as questões propostas aqui da página 36. Depois disso, vocês vão lá na página 24 e 26 do nosso livro de atividades e vão fazer as atividades propostas também. Só que no livro de atividades a gente vai fazer sobre o texto que fala flor com massa de modelar e depois ele dá o passo a passo, né? Como que você vai fazer essa montagem dessa florzinha do passo a passo. Então o título é Flor de massinha de modelar e os subtítulos materiais e como fazer.
tá? Então, esses aqui são os 2 subtítulos do nosso texto ali da Flor de Mocinha de Modelar. Depois ele traz também a questão do ponto de interrogação, onde ele apresenta um texto da foca e ali ele traz vários pontos de interrogação e ele pergunta, né, o que vocês entenderam naquele texto. Então, leiam o texto, tá? Observem a pontuação do texto, onde que ele faz perguntas, para que vocês consigam responder as questões propostas, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, finalizamos aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau!